Vamos lá. Vamos encerrar então essa parte de sistema nervoso. Parece que esse assunto não terminava nunca, mas é um assunto complexo mesmo. Porém, o que ele tem de complexo, ele tem de interessante. É uma área extremamente interessante de se estudar. Então, a gente vai encerrar aqui essa parte falando de doenças, de patologias, de traumas, de lesões que a gente tem nesse sistema nervoso, que no final das contas é o que vocês vão pegar no dia a dia de trabalho de vocês, sim. O objetivo dessa aula não é ensinar diagnóstico, tratamento, nada desse tipo, mas que vocês compreendam o que aquele paciente que chega para vocês tem, para que vocês compreendam o que é aquele paciente, o que aquele paciente tem. Como é que eu faço para olhar ali e, por exemplo, eu chego ali com um paciente que ele tem que fazer um exame, um raio-x com uma suspeita de trauma raquimedular. O que é um trauma raquimedular? O que é um acidente vascular encefálico? Que são coisas são exames que vão fazer parte do dia a dia de trabalho de vocês e que é importante que vocês tenham uma ideia mais ou menos. Povo da radiologia, semestre que vem vocês vão ter uma disciplina chamada anatomia radiológica, onde eu vou explicar para vocês todas essas patologias. A gente vai voltar a revisar a parte de anatomia, só que sem imagenzinha, sem esqueletinho, vai ser tudo olhando pro exame. A gente vai olhar para aquela radiografia e vai saber o que é isso. Ou a gente vai olhar para aquela tomografia e vamos falar o que é isso, tá? Então é uma disciplina para o semestre que vem, mas a gente nessa última aula a gente vai dar só uma pincelada para a gente já começar a entender essas patologias, tá bom? Então, já vamos começando falando logo de trauma raquimedular, que é o primeiro assunto. É um quadro que, infelizmente, é recorrente, vai fazer parte do dia a dia de trabalho de vocês. Quem for atender aí na UPA, no pronto-socorro, vai cansar de ver trauma raquimedular. Em geral, é muito paciente jovem, e que é uma pena, que muitas vezes a gente vê que por uma falta de uma precaução, a falta de um cinto de segurança, a falta de um capacete, isso pode levar esse paciente a um quadro grave, muitas vezes à morte, perder movimento, perder sensibilidade por um mero descuido. Então, o que é o trauma raquimedular? O trauma raquimedular é uma lesão, ou seja, um trauma, é algum tipo de acidente, né? Que vai levar a uma lesão por qualquer causa externa. Então, ou seja, não é algo que ocorre dentro do corpo, é algo que vem de fora, é uma causa externa que vai atingir diretamente a coluna vertebral. Isso pode incluir ou não a medula ou as raízes nervosas. Enquanto está quebrando ali vértebra, menos mal. O problema é que muitas vezes esse paciente ele tem lesão na medula também. Porque lembrem, a vértebra ela está ali protegendo a medula. Então, se eu tenho uma lesão na vértebra, a chance de lesionar a medula junto é muito grande. Então, é uma lesão por causa externa na coluna vertebral que pode incluir ou não a medula espinhal ou as raízes nervosas, em qualquer um dos seus segmentos. Pode ser no cervical, pode ser dorsal, pode ser lombosacra, tanto faz. O que vai causar? O que pode causar? Perda de sensibilidade e motricidade ou função autonômica. Lembra lá do sistema nervoso simpático e parasimpático? Que vai se dar abaixo do local da lesão, podendo ser total ou parcial. Vamos entender o seguinte: Letícia, saí de carro, tomei uns goró, peguei o carro, saí sem cinto de segurança. Nisso que eu saio sem cinto de segurança, com umas cachaças na cabeça, eu sofro um acidente, eu bato o carro. Aí eu tenho uma lesão ali numa determinada região. Digamos que eu tenho uma lesão ali na altura da vértebra L1. Nisso que eu tenho uma lesão na vértebra L1, tudo que tiver abaixo daquela vértebra vai perder função, porque aquela região ali da medula foi danificada, tá? Então, o que pode acontecer? Eu posso perder sensibilidade, então, ou seja, tato, dor, temperatura, choque. Também posso perder motricidade, então, ou seja, eu perco aquele movimento.
que é a primeira pergunta que o paciente faz, né? Quando ele sofre um trauma raquimedular, doutora, eu vou voltar a andar? Ou eu posso perder função autonômica, simpático ou parasimpático, que é aquele paciente que muitas vezes ele perde capacidade de controle de esfíncter. Então, um exemplo clássico de perda de função autonômica, que é aquele paciente que ele sofre um acidente e ele tem que passar o resto da vida com uma sonda ou com uma fralda, porque ele perde controle de esfíncter, ele não consegue controlar a perda de xixi e cocô, para dizer de uma forma bem simples, tá? E vai ocorrer abaixo do local da lesão. Pode ser parcial ou total. Esse paciente, ele pode ter, por exemplo, ele pode não perder movimento, mas ele pode perder força. Então, quer dizer que é uma perda parcial. Ele pode perder sensibilidade, por exemplo, que é uma perda parcial. Ou ele pode perder movimento, mas manter sensibilidade, que é aquele paciente que ele não movimenta aquela perna, mas ele sente dor. Ele tem que passar o resto da vida dependendo de medicamentos fortes para dor, porque aquele membro ali ele não se movimenta, mas dói. Dói e é uma dor insuportável. Um paciente tem que viver à base de morfina o resto da vida dele, tá? E aí esse tipo de lesão pode ser dos dois tipos, lesão primária ou lesão secundária. O que é uma lesão primária? É quando eu tenho uma transferência de energia cinética para a medula, ou seja, é uma lesão direta na célula, ali nos vasos, que vai levar a uma hemorragia, a uma necrose, que é a morte ali daquele tecido. Aquele tecido vai ficar necrosado, vai morrer daquela substância cinzenta. Nesse tipo de lesão primária, eu vou ter rompimento tanto das fibras nervosas, quanto ruptura, quanto quebra de vaso sanguíneo. Ela pode ocorrer até 8 horas após o trauma. Guarda essa informação aí. Segundo ponto, lesão secundária. É uma lesão de células e axônios que não foram inicialmente lesados. Então, assim, na hora do acidente, tranquilo, não lesionou nada. É o paciente que ele sofreu ali o acidente, o SAMU atendeu e o cara tá falando, não, eu tô bem, tô tranquilo, tô conseguindo mexer minha perna. Porém, com essa lesão, ele teve uma redução de fluxo sanguíneo. É o que a gente chama de isquemia. Tem menos sangue chegando ali naquela inervação. E isso vai causar alterações e lesões no canal vertebral. Vai ter uma hemorragia, um edema e uma redução da pressão arterial sistêmica, tá? Então, o que é uma lesão primária? Na hora do acidente, o paciente já teve aquela lesão ali naqueles nervos. O que é uma lesão secundária? Na hora não lesionou, mas como eu tenho uma lesão em vasos, em nervos, eu tenho menos sangue chegando ali para nutrir aquele nervo e ele vai morrendo aos pouquinhos. Tá aí porque vocês têm que entender, principalmente serviços como o SAMU, a gente observa que o paciente sofreu um acidente, o paciente está sentadão, tranquilo, está conversando, está numa boa. O que o povo do SAMU faz? Pega esse paciente, coloca numa prancha, coloca colar cervical, imobiliza a cabeça, fica falando para o paciente não se mexer. Por quê? Pode parecer um exagero, porque o paciente pode pensar, não, mas eu tô bem, eu tô me mexendo, eu tô sentindo o corpo inteiro, não aconteceu nada. Acontece que uma lesão primária pode vir a aparecer até 8 horas depois. E uma lesão secundária pode aparecer muito tempo depois, tá? Então, e aí vem, por isso que vem a orientação e por que a gente como profissional de saúde tem que ter esse entendimento. Não importa qual foi o trauma. Você pode ter caído de uma escada. Fica quietinho, não se mexe. Espera um serviço de atendimento pré-hospitalar, SAMU, bombeiro, o que quer que seja, para vir atender. Porque a gente não sabe se você teve uma lesão primária ou secundária que ainda não apareceu. Só uma minoria dos casos que a pessoa perde o movimento na hora. A maioria dos casos, o paciente sai tranquilão do acidente. O problema vai aparecer depois. Tá bom? Então, aqui nessa imagem, fica mais fácil para a gente entender a carinha ali do trauma raquimedular. Observem aqui que eu tenho uma fratura na vértebra,
que tá aqui apontada essa vértebra toda quebrada, e conforme ela foi quebrada, ela também foi deslocada. Nisso que ela deslocou, ela tá comprimindo a medula espinhal. Isso é um trauma raquimedular, tá bom? Eu tive as duas coisas, eu tive uma lesão da vértebra, então já é um trauma raquimedular, e por consequência, essa vértebra tá causando uma lesão na medula espinhal. E aí, a gente consegue entender mais ou menos como é que a gente vai classificar essas lesões de trauma raquimedular. Se eu tenho uma lesão até C4, eu vou ter uma tetraplegia. Se eu tenho uma lesão até C6, eu também vou ter tetraplegia. Se eu tenho uma lesão a partir de T6, eu vou ter uma paraplegia. A partir de L1, também vou ter uma paraplegia. Lembrando que lesões muito altas, L1, L2, elas são incompatíveis com a vida. É aquele paciente que tem a lesão e ali no ato ele já morre, tá? Mas lesões mais baixas, C3, se o cara for muito sortudo, ou a partir de C4, ele vai ter uma tetraplegia. A partir de C6 também tetraplegia. A partir de T6 ele já vai ter uma paraplegia. Em L1 também vou ter uma paraplegia. Aqui na imagem tá apontando em azulzinho no corpo do desenho aqui, acho que é uma moça, né? Na mocinha aqui do nosso desenho, o que tá em azul é a parte que ela perdeu o movimento, ou sensibilidade, ou as duas coisas. O que é importante vocês guardarem? O que é paraplegia? É perda de movimento em membros superiores, e tetraplegia é uma perda de movimentos paraplegia é uma perda de movimentos em membros inferiores, e tetraplegia é uma perda de movimentos em membros inferiores e superiores. Aí você pode pensar assim, tá, Letícia, eu não trabalho no SAMU, não tenho pretensão de trabalhar no SAMU, eu vou ser técnica em radiologia, o meu negócio vai ser fazer exame. O que é que eu tenho a ver com isso? Tem muito, gente. Porque o que acontece? O estudo de Cristante, que é um estudo de 2014, o autor ele falava que hoje sabe-se que a maioria das radiografias feitas em urgência e emergência nos casos de trauma raquimedular é inadequada. Ou seja, o paciente chega ali no serviço de pronto atendimento, de pronto-socorro, ele é levado para fazer uma radiografia e na maioria dos casos essa radiografia é feita de forma errada, tá? E aí eu vou explicar para vocês um exemplo bem clássico de como uma falha do profissional, do técnico em radiologia, pode ter impacto na vida de uma pessoa. Vamos ver aqui esse estudo de caso. Eu tô aqui com um paciente, esse é um caso real, tá? Aconteceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Paciente de 27 anos, do sexo masculino, sofreu um acidente após um mergulho. Então, ele foi mergulhar em águas rasas, né? Foi com o cabeção, mergulhar de cabeça, bateu com a cabeça no fundo da água, da piscina, do riacho, do que quer que seja. E aí, ele teve esse trauma raquimedular. Ele chegou lá no pronto atendimento dizendo que ele tinha perda de força nos membros superiores. Tava movimentando, tava tranquilo, não tava com dor, mas ele tava dizendo assim, não sei, meu braço tá meio fraco, eu não tô com muita força na mão. Foi feita essa radiografia aqui, que tá apontando para baixo para vocês, em antero-posterior e perfil. O médico olhou e falou, não tem nada de errado aqui nessa radiografia, tá tranquilo. O paciente recebeu alta só com uma prescrição de um analgésico e de um anti-inflamatório. Tranquilo. Não, o que o médico entendeu? Não, tô olhando aqui a radiografia, olhou aqui, contou as vértebras, não achou nada de lesão. Tá tranquilo, amigão. Vai para casa, toma ali um anti-inflamatório, toma um analgésico que tá tudo bem. Amanhã você já vai estar zerado. Qual que foi o problema? Horas depois da alta desse paciente, ele foi para um outro hospital. Por quê? Porque ele viu que alguma coisa não estava muito certa. Depois de algumas horas, ele teve uma piora no quadro. Ele foi perdendo progressivamente os movimentos e a sensibilidade.
Ele já estava perdendo força, agora ele estava começando a perder movimento e estava perdendo sensibilidade. Chegando nesse hospital, fizeram uma nova radiografia e essa radiografia mostrou que tinha uma lesão em T1, que não foi demonstrada na radiografia anterior. Então, observem aqui, ó, eu vou mostrar, olhem aqui na imagem, na primeira eu tenho apontada a radiografia que foi feita lá na primeira consulta dele, e aqui na segunda, a segunda radiografia que foi feita nele. Vamos contar vértebra? Vamos já aprender a contar vértebra no raio-x, que vocês vão fazer isso o resto da vida de vocês? Tá bom. T1 aqui não tá aparecendo, C1, perdão, aqui não tá aparecendo, mas eu tenho C2, C3, C4, C5, C6, C7. C7. Cadê T1? Que eu não tô vendo aqui. Não achei esse T1. Olha aqui, ó. Cadê T1 que não tá aparecendo? Se não tá aparecendo, ela tinha que estar aí. O que aconteceu com T1? Sumiu? Desapareceu? Evaporou-se? Não, vértebra não evapora. Pediram uma tomografia para ver o que estava acontecendo com a bendita da T1. Olha aqui o que estava acontecendo com T1. Tá vendo indicado aqui em C7, como é que estava C7? C7 tá vendo aqui bonitinho. Olha T1, o que aconteceu com ela. Lembra lá no esqueleto, que é retinho? Não, é tudo enfileiradinho, bonitinho. Olha onde foi parar essa T1 desse rapaz. Com o acidente, T1 foi deslocada. E essa ponta de T1 tá comprimindo o canal medular dele. Essa medula dele, essa medula espinhal dele foi esmagada por T1. E aqui nessa imagem lateral eu tenho C7 para vocês verem o tamanho da lesão. Foi toda quebrada essa C7 desse paciente. Então, ou seja, além de fraturar a C7, T1 foi deslocada e nisso que ela deslocou, ela comprimiu a medula espinhal desse paciente. Então, foi um paciente que chegou a princípio só reclamando ali que ele estava... Tô com um pouquinho de perda de força. Pois é, olha o que virou. Olha o problemão que esse paciente arrumou, porque um técnico em radiologia não fez o serviço direito. Tá? Esse tipo de caso de trauma raquimedular, quando a gente vai fazer radiografia, a gente tem que pegar até T1, para a gente poder ter certeza que não tem nenhum tipo de lesão. E se houver desconfiança, você tem que pegar outras incidências. O médico pode pedir ali, quero torácica também, quero lombar também. No caso aqui, ele pediu só C1, porque como era lesão em membros inferiores, ele imaginou, bom, se tiver alguma coisa, tá aqui para cima, tá aqui em cervical. Não achou, por quê? Porque o técnico em radiologia comeu bola. Tá vendo como o trabalho de vocês é importante? Às vezes a gente pode pensar assim, meu trabalho é fazer radiografia, tranquilo. Olha a responsabilidade que é. Um erro de um técnico em radiologia pode custar a perda de movimento de um jovem. Então aqui, essa parte aqui é mais de sidalma, eu tô mostrando aqui porque eu sou enxerida mesmo. Mas, só uma dica, se o paciente chegou para vocês imobilizado, então com colar cervical, na prancha, com estabilizador cervical, que são aqueles tijolinhos que coloca ali do lado da cabeça do paciente, não mexe, gente. Radiografa do jeito que tá, do jeito que o paciente chegou para você, não mexe. Não remova aquilo, não remova nem a prancha, nem o colar cervical, nem o estabilizador cervical. O paciente vai reclamar, ele vai falar para vocês que não precisa de nada daquilo, que é frescura, que ele tá bem, que ele não tá sentindo nada. Não cai na conversa dele. Ele vai tentar convencer, porque o enfermeiro e o médico ele não vai convencer mesmo, tá? Então ele vai tentar convencer vocês. Não caiam na conversa do paciente. Ele pode falar, eu tô bem. Tá bom, amigão, você tá bem, mas você não vai tirar. Porque a gente precisa de um tempo para ter certeza que você tá bem, tá bom? Sejam firmes com esse paciente, não cai na conversa. Paciente é bom de lábia, viu? Não cai na conversa. Então tá, paciente chegou lá para você com colar cervical, com prancha, com estabilizador cervical, com acesso venoso, tá lá com um monte de coisa, não mexe em nada. Radiografa do jeito que tá e não cai na conversa dele.
Tenha o máximo de cuidado ao manipular essa pessoa. Manipula o mínimo possível, mexa o mínimo possível, tá? Mesmo que ele estiver falando que ele tá bem. Mesmo que ele não esteja imobilizado, então digamos assim, eu cheguei lá, sofri um acidente de carro. Às vezes aquele paciente chega sem colar cervical nem nada. Mesmo assim, evita ficar mexendo muito, tá? Porque às vezes ele tem uma suspeita ali de trauma raquimedular e se você ficar fuçando muito, você pode piorar o quadro, tá bom? É cuidado, é delicadeza. Suspeita de trauma raquimedular, gente, pensa ali que vocês estão mexendo num copo de cristal. É o máximo de delicadeza possível, sem movimento brusco, sem ficar chacoalhando a cabeça do paciente. São movimentos leves, tá bom? Aqui só a título de informação, tá? São algumas técnicas para poder fazer essa radiografia, isso é mais a parte de Sidalmo, nem vou entrar muito nesse detalhe porque ele que é o expert aí na área. Então ele vai ensinar para vocês exatamente como é que a gente faz para radiografar um paciente com colar cervical. Aqui a gente tem uma imagem lateral, onde a gente consegue fazer mesmo uma radiografia, mesmo estando com o paciente ali deitadinho, com colar cervical, com prancha, sem poder movimentar muito ele. Bom, terminado o trauma raquimedular, a gente vai falar de trauma crânioencefálico, que é o famoso TCE, ou o famoso traumatismo craniano. Termo correto? Trauma crânioencefálico. Então, o que é um trauma crânioencefálico? Ele ocorre quando eu tenho uma força externa que vai causar um ferimento traumático no encéfalo. Tudo bem? Tem de dois tipos, aberto ou fechado. Fechado é, por exemplo, quando o encéfalo bate contra o osso facial em acidentes automobilísticos. É o chamado efeito chicote. Às vezes o paciente ele está ali dentro do carro, quando o carro bate, ele chacoalha o corpo para frente e chacoalha para trás. Esse movimento não teve nenhuma lesão direta no crânio, no osso do crânio, mas eu tive o encéfalo se chocando contra as paredes do crânio. Então, isso é um trauma fechado. Um trauma aberto é, por exemplo, quando eu tenho um dano causado por um projétil, que é uma bala, por exemplo, de revólver, ou por um objeto perfurante, faca, canivete, estilete, vergalhão, enfim. Pensem aí o que vocês acharem aí. É quando eu tenho um trauma aberto. Voltando aqui para trauma fechado. Trauma fechado pode ser, por exemplo, uma hemorragia intraparenquimatosa, que é uma lesão hemorrágica ou uma laceração do encéfalo, e uma hemorragia extraxial, que pode ser epidural, subdural ou subaracnoide. Epidural é quando a lesão, essa hemorragia, ela se dá entre o osso craniano e a dura mater. Pode ser subdural, quando ela se encontra entre a dura mater e a aracnoide, ou pode ser subaracnoide, que quando a lesão ocorre entre a aracnoide e a pia mater. Eita, lembra lá da aula das meninges? Já esqueceu tudo, né? Volta lá, porque aí você vai conseguir entender a distinção de cada uma. Aqui uma imagem, um exemplo de um trauma aberto, onde eu tenho aqui um raio-x e uma tomografia de crânio mostrando um ferimento por arma de fogo, que é o que a gente chama de FAF. Então, vendo aqui na radiografia à esquerda, que vocês conseguem ver direitinho a bala, o projétil, alojado dentro do crânio da pessoa. Nessa tomografia aqui, que é a imagem do lado, ó, vocês conseguem ver todinho o trajeto que a bala fez dentro do encéfalo, tá? Aqui um exemplo de trauma fechado, que é uma hemorragia epidural, que é o acúmulo de sangue entre a tábua óssea, ou entre o osso, tá? Tábua óssea é um termo que a gente usa. Entre o osso e a dura mater. Aqui outro exemplo de trauma fechado, é uma hemorragia subdural, que é quando eu tenho um acúmulo de sangue entre a dura mater e a aracnoide. Outro exemplo de trauma fechado, que é a hemorragia subaracnoide ou subaracnoide, que é quando eu tenho um acúmulo de sangue entre a aracnoide e a pia mater. Tudo imagem de tomografia isso aqui, tá?
Vamos ver aqui alguns distúrbios agora do sistema nervoso central. O primeiro que a gente vai falar é o acidente vascular encefálico, também conhecido como AVE ou como AVC, ou conhecido popularmente como derrame, que pode ser causado por uma obstrução de uma artéria, que vai levar à diminuição desse fluxo de sangue, que é o que a gente chama de isquemia, de uma área do cérebro, podendo levar à ruptura da artéria com extravasamento, com o derrame de sangue dentro do cérebro. Os neurônios que estão sendo alimentados por essa artéria atingida vão ficar sem oxigenação e, por consequência, vão morrer. E aí a gente vai ter estabelecido essa lesão neurológica que é irreversível, e muitos podem apresentar problema motor, problema de fala, que é o que a gente tem no famigerado derrame. Aqui eu coloquei para vocês aqui um exemplo de um AVE. Olhem aqui nessas pontas apontadas pela seta, que nessa tomografia computadorizada, eu tenho uma área mais escurecida, num tom de cinza mais escuro. Que lá a Cidalmo vai explicar para vocês que o nome disso é lesão hipodensa. Tem o formato de uma cunha, né? No hemisfério cerebral esquerdo, onde você tem uma compressão do ventrículo. O ventrículo é essa estrutura central aqui que parece um xizinho, que vai levar um desvio dessa linha média. Então, vai levar um desvio mesmo das estruturas cerebrais que estão sendo esmagadas por esse sangue todo que está acumulando. Crise convulsiva não é um quadro que vai chegar muito para vocês, mas vocês precisam saber como reagir. Porque o que acontece? Crise convulsiva, não acho que vai chegar assim. Mas não o paciente convulsivando, mas enfim. O que acontece? A epilepsia, vou falar da doença epilepsia, mas existem outras causas que podem levar a uma convulsão, tá? Como o uso de drogas, por exemplo. Mas a epilepsia não é bem uma doença, mas é um conjunto de sintomas que pode ocorrer de diversas formas. As epilepsias, elas vão aparecer na maioria dos casos antes dos 18 anos, então bem novinhos, em pessoas bem novinhas, e podem ter causas diversas, desde numa anomalia congênita, então, ou seja, a pessoa já nasceu com aquela anomalia, possa ter uma doença degenerativa do sistema nervoso que vai levar a essas crises convulsivas, posso ter uma infecção, uma lesão decorrente de um traumatismo craniano, a presença de um tumor cerebral, tudo isso vai levar essa pessoa a uma crise convulsiva. O que eu quero repassar com vocês? Como é que a gente age com um paciente que está tendo uma convulsão? A gente corre, a gente foge, a gente sai gritando? Não. Tem jeito de tratar esse paciente, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender: paciente que está tendo uma crise convulsiva, mantenham a calma. Digamos que você está ali no seu ambiente de trabalho, você deitou o paciente na maca para poder fazer a radiografia, o paciente começou a ter uma convulsão. Mantenha a calma. Solta a roupa dele, alguma coisa que esteja apertando o pescoço. Fica do lado da pessoa, nada de sair correndo pedindo ajuda e deixando o paciente lá se debatendo. Afrouxa a roupa dele e fica ali do lado dele. Coloca ele de lado, lateraliza ele. Coloca alguma coisa embaixo da cabeça dele, porque o que acontece? Conforme ele convulsiona, dependendo do tipo de crise convulsiva que ele está tendo, ele se debate. Nisso que ele se debate, ele vai batendo a cabeça e vai machucar, tá bom? Então, permanece do lado dele, tá? Até que ele volte a respirar calmamente, até que ele volte a respirar normal e comece a acordar. Só a partir daí você vai sair e vai pedir ajuda. Enquanto isso, fica ali do ladinho dele. Soltou a roupa, vê se não tem nada prendendo o pescoço dele. Lateraliza a cabeça dele, deixa essa pessoa lateralizada. Cabeça tem que ficar virada para o lado, com alguma coisa apoiando para ele não ficar batendo com a cabeça. Por que é importante deixar ele de lado? Porque ele pode vomitar e asfixiar com o próprio vômito ou com a própria saliva, tá? Depois que ele voltar a si, que ele voltar a recobrar a consciência, ofereça ajuda
tá? Para ele poder ou regressar para casa ou para poder chamar um acompanhante. Se tá no ambiente hospitalar, chamar um acompanhante, pedir uma ajuda da enfermagem, pedir uma ajuda de alguém para esse paciente. O que é importante vocês lembrarem? Não coloquem nada na boca desse paciente. Existe a crença popular de que o paciente pode engolir a língua. Gente, língua é presa, tá? Ela tá fixada, lembra? Ela não tá solta. Ninguém vai engolir a língua. Tem gente que fala assim, que vai enrolar a língua e vai morrer. Não, isso não acontece. Mas ele vai morder a língua. Acontece. É bem comum ele morder a língua toda quando ele estiver tendo convulsão. Mas é melhor que eu não coloque nada na boca dele, porque ele pode quebrar o dente. Tem gente que fala colocar uma colher. Se eu coloco uma colher, ele pode quebrar todinho os dentes, gente. Mas ele vai morder a língua, Letícia. Tudo bem, língua é músculo. Músculo regenera. Dente não, quebrou. Tá bom? Então, nada de colocar. Não coloquem a mão, não coloquem no dedo. Vocês vão ficar sem dedo, tá? Não coloca nada na boca dele, nada. Vira de lado e espera ele voltar. Lembrando, é muito comum o paciente perder controle de esfíncter durante esse processo. Então, o paciente fazer xixi, fazer cocô. É importante que vocês tenham esse cuidado de manter a privacidade do paciente. Se puder jogar um lençol, alguma coisa para poder proteger, para não causar constrangimento nesse paciente, isso é importante, tá? Às vezes é uma mulher que tá de saia, poder cobrir as partes íntimas, tá bom? Evitar que quando ele recobrar a consciência, ele passe pelo constrangimento, tá bom? Então é isso, encerramos a parte de sistema nervoso. Estudem essa parte, vejam os slides, estudem com calma e dúvidas, vão anotando as dúvidas de vocês que a gente vai sanar tudo na live, que a gente já vai marcar na semana que vem, tá bom? Essas são as referências bibliográficas utilizadas em todos os vídeos dessa série. Um grande abraço e até a próxima.